Então, hoje somos nós 4, nesse webinário, conversando com vocês. Para as pessoas que não conhecem a iniciativa, bem rapidamente, né, hoje a gente tem aqui, então, representantes das secretarias de 17 redes, então, redes estaduais de Tocantins, Paraíba, Sergipe, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, e gestores também das redes municipais de Gurupi, Araguaína, Campina Grande, Souza, Lagarto, Ilhéus, Lauro de Freitas, Campo Mourão, Guarapuava, Santa Maria e Rio Grande e Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Então, essas são as redes participantes da iniciativa e que foram convidadas para participar dessa série de webinários, certo? Então, acho que vocês não conseguem ver, a gente está hoje agora já com 48 pessoas participando junto com a gente, tá? Só de recados iniciais, a gente vai, para quem não participou ainda dos outros webinários, a gente tem o chat, vocês podem mandar mensagem lá. A gente pede que as perguntas e as dúvidas que vocês tenham ao longo do webinário, vocês mandem nessa caixinha que aparece, acho que aqui embaixo para vocês, que chama QIA, que são as perguntas que a gente vai responder na nossa parte de dúvidas no final do webinário, tá? A gente pede para mandar lá, porque às vezes vocês mandam bastante mensagem no chat, a gente se perde um pouco nas perguntas. Então, perguntas com dúvidas no QIA e as mensagens no chat a gente também fica vendo, tá? Então, podem mandar. Mas só para a gente conseguir separar para as coisas não se misturarem, tá? Então, como que estão funcionando esses webinários, né? A gente já fez a série completa, né? São 6, hoje a gente está no 4º. E a gente está fazendo algumas reuniões de suporte técnico que são voltados exclusivamente para os gestores mesmo das secretarias, tá? E a gente fez uma primeira na semana passada, acho que vários de vocês que estão aqui participaram. A ideia é que a gente tenha outra reunião técnica dessa na próxima semana, provavelmente, a gente ainda não marcou a data, então a gente passa para vocês na semana que vem, tá? Então, só para vocês lembrarem da visão geral do que a gente está fazendo aqui, a gente no primeiro webinário, né, passou pelas 3 primeiras etapas, né, de implementação. Então, primeiro passando por uma visão geral do que está acontecendo. O segundo webinário foi sobre por onde começar, então questões ligadas à governança, equipe pedagógica, infraestrutura. O terceiro, né, a gente falou semana passada sobre como é para os professores o que ensinar, e agora a gente está falando sobre como envolver as famílias e como saber se os estudantes estão aprendendo. A Jéssica já explica para vocês um pouco mais o que a gente vai abordar hoje. Então, os próximos webinários, acho que só para vocês já terem aqui desde o início, né, o que vem pela frente, o próximo semana que vem, dia 21, às 14 horas, e o 6º e último vai ser no dia 28 de julho, às 10h30, e o último é sobre o retorno às aulas, que acho que é um tema que está todo mundo perguntando bastante para a gente, como fica tudo isso, né, na retomada das aulas. Então, isso a gente vai falar no último webinário, tá certo? Então, eu vou passar agora a bola para a Jéssica, e pode começar. Oi, pessoal, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Espero que todo mundo esteja vendo. Se não estiverem vendo, por favor, me avisem. Enquanto a gente estiver apresentando, então, como a Ana já falou, por favor, utilizem o QIA para enviar perguntas, né? O chat só para conversar mesmo. Para enviar perguntas para mim, para a Thaís, para a Raquel ao longo do webinário, por favor, utilize o QIA, tudo bem? Então, ao longo dos webinários passados, a gente tratou de alguns aspectos aqui do guia, né? A gente passou pelas estratégias de aprendizagem aqui, agrupadas em 4 frentes: conteúdos em rádio e TV, videoaulas em redes sociais, conteúdos e ferramentas online, materiais impressos. E aí, para falar dessa implementação de estratégias remotas, a gente trouxe um pouquinho de por onde começar, então, como estruturar uma governança dentro das secretarias de educação, né? Uma equipe que possa tocar esse trabalho, essa frente de implementação, uma equipe pedagógica para olhar para esse conteúdo,
qual a infraestrutura e tecnologia necessária para cada tipo de estratégia de aprendizagem remota e também como disponibilizar os conteúdos, né, dentro de cada grupo de estratégia de aprendizagem remota também. E aí aqui embaixo a gente tem as especificidades de cada uma delas, né? Estou só retomando porque a gente já tratou disso em outros webinários. Depois a gente falou um pouquinho sobre como apoiar os professores, sobre o que ensinar, então, né, dentro desse desafio todo, como as secretarias decidem qual é o foco, né, nesse momento, dentro do currículo. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre quais caminhos possíveis para envolver as famílias nesse contexto de aprendizagem remota, né? E eu fiquei pensando, assim, em como fazer essa introdução nesse momento, né? E me veio à cabeça que essa questão de envolvimento das famílias já é um desafio, mesmo quando a gente fala de educação presencial, né? O envolvimento das famílias, mesmo no contexto de uma educação presencial, já é desafiador, né? E então a gente vê que muitos desafios são potencializados agora com o distanciamento social, né? Porque a gente está entendendo tudo isso ainda, né? Tudo isso é muito novo e então como é que a gente faz para envolver todas essas famílias, né? E com certeza muitos de vocês e muitas de vocês são pais, mães, né? Ou responsáveis por alguma criança ou adolescente nesse momento, né? E então é importante, claro, que a gente perceba todas essas dificuldades, tenha empatia, né, pelas dificuldades que as famílias estão enfrentando nesse momento, enfim, com todas essas adversidades, né, da dinâmica mesmo que se coloca no dia a dia, né, com a educação à distância. Mas, por outro lado, para além da empatia, é importante que nós, né, como gestoras e gestores, então, também busquemos caminhos agora nesse momento para que a gente consiga fazer com que essas famílias se sintam, então, pertencentes, né, e apoiadas nesse momento, para que elas entendam tudo o que está acontecendo e consigam visualizar, né, essa implementação mesmo das estratégias remotas. Então, o que a gente pensou aqui nesse guia, e a Raquel vai falar um pouquinho mais profundamente sobre essas ferramentas e esse passo a passo sobre como fazer, é que a comunicação ela pode ser um fio condutor, então, né, que vai permitir essa manutenção desse vínculo social e até mesmo afetivo, né, com as escolas nesse momento de distanciamento social. Então, a gente traz aqui algumas ferramentas, né, tanto para as secretarias de educação quanto para as escolas, para que se estabeleça uma comunicação transparente e ágil e assertiva para envolver as famílias nesse processo. E aí a Raquel vai falar um pouquinho com vocês sobre esses passos, como fazer e algumas ferramentas que a gente trouxe. Tudo bem? Então eu vou desativar meu som e aí a Raquel vai falar com vocês. Oi, pessoal, tudo bom? Obrigada, Jéssica. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês me avisem se está dando para ver. Eu vi que uma pessoa comentou que estava bem pequenininho. Eu vou tentar dar um zoom aqui na minha tela. Você me avisa se melhorou. Estão conseguindo ver tudo certinho. Tá? Bom, a gente pensou, quando a gente estava construindo essas estratégias de aproximação em família, em duas frentes de atuação. A primeira frente é como que a Secretaria de Educação consegue envolver as famílias para que elas se aproximem das escolas. E a segunda frente é como que a Secretaria de Educação consegue orientar as escolas para que elas consigam fazer essa aproximação das famílias, principalmente nesse momento de aprendizagem remota. Tá? Então, por que a gente pensou todas essas estratégias mais na parte de comunicação, uma comunicação mais assertiva com as famílias? Porque, principalmente pelo fato da gente estar vivendo nesse momento
remoto, basicamente tudo que a gente absorve de informações, ela vem de forma online. Então, a gente passa ali por uma série de... Todo dia a gente tem uma série de lives, de webinários, a gente recebe muitos e-mails, enfim, a gente está passando por um momento que mais ainda do que no período pré-pandemia, a gente está sendo mais bombardeado ainda por informações. Então, a gente pensou esse caminho numa estratégia de comunicação exatamente para que vocês consigam pensar objetivamente como comunicar com as famílias e que essas informações que vocês precisam passar para as famílias, elas não se percam no meio do caminho. Tá? Então, tenta imaginar, vocês aí são pais responsáveis, vocês já têm que trabalhar remotamente dentro de casa, vocês têm que pensar em toda a logística de organização da casa, de funcionamento da casa, e vocês estão ali com filhos estudando também dentro de casa. Tenta imaginar se as escolas desses filhos de vocês começam a mandar todo dia um monte de vídeo no YouTube, um monte de e-mail, um monte de comunicação por WhatsApp. Essas informações vão acabar se perdendo. Então, quando a gente pensou essa estratégia com as famílias, a gente pensou num passo a passo para vocês estabelecerem uma boa estratégia de comunicação. Tá? Então, a gente traz esse passo a passo aqui nesse botão Como Fazer. A gente traz todo esse passo a passo de como vocês vão estruturar esse plano de comunicação. Aqui nesse botão Ferramentas, vocês vão ver que tem algumas ferramentas e a gente criou esse modelo para elaboração de um plano de comunicação. Tá? Então, vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada. O que é a ideia desse plano de comunicação? Primeiro que vocês definam canais de comunicação, ou seja, qual que é o meio que vocês vão utilizar para falar com essas famílias, para mandar as informações para essas famílias. Vocês não precisam usar só um canal, só dois, vocês podem usar quantos canais fizerem sentido para vocês, na realidade de vocês, enquanto Secretaria de Educação. Tá? Então, qual que é a ideia desse template? Primeiro que vocês definam esses canais. Segundo que vocês definam que tipo de conteúdo que vai ser oferecido em cada um dos canais que vocês optaram. Qual que é o objetivo da comunicação que vocês estão estabelecendo dentro de cada um desses canais? Qual que é o tipo dessa comunicação? Vai ser um post? Vai ser um texto mais longo? Vai ser um texto mais curto? Vai ser um vídeo longo, um vídeo curto? Que tipo de comunicação? Qual que é o formato dessa comunicação que vocês vão estruturar em cada um desses canais? E quem que vão ser os responsáveis diretos por cada um desses canais? Existem algumas secretarias de educação, elas têm uma equipe de comunicação mais bem estruturada, mas algumas secretarias não têm. Então, é importante que vocês definam quem serão os responsáveis por cada um desses canais. Quem que vai ser responsável pelo WhatsApp, por mandar WhatsApp para as famílias, quem vai ser responsável pelos e-mails, pelos posts no blogs ou sites da secretaria. E, não menos importante, que vocês definam a frequência de comunicação. Tá? Cada um desses canais, essa frequência vai ser diária, ela vai ser semanal, quinzenal, vai ser 2 vezes por semana, que vocês definam qual é a frequência que vocês vão estabelecer essa comunicação em cada um desses canais com as famílias. E, por fim, a gente deixou esse cronograma aqui de comunicação exatamente para vocês organizarem toda essa comunicação, toda essa estratégia de forma bem visual. Tá? Então, por exemplo, se eu definir que o meu canal 1 aqui é o WhatsApp, e eu definir que a frequência dele é semanal, por exemplo, então eu vou colocar aqui no meu cronograma toda semana, por exemplo, hoje é terça, dia 14, toda semana, terça-feira, vou colocar aqui nos quadradinhos que eu tenho uma comunicação de WhatsApp para mandar para as famílias. Se eu definir que uma live no YouTube vai ser quinzenal, eu coloco a cada 2 semanas, eu marco aqui no meu cronograma essa comunicação com as famílias, tá bom? Então, é uma forma de vocês terem isso bem organizado, de forma bem visual, para que vocês não se percam nessa comunicação e que vocês também não bombardeiem os pais com muita informação e o que precisa ser comunicado acaba ficando perdido ali no meio de tantas informações, tá? Vou voltar aqui no nosso guia. Além dessa ferramenta que foi criada pelo SEB, a gente referenciou ferramentas de outras organizações parceiras, tá? Então, como que vocês criam uma lista de transmissão no WhatsApp? A gente deixou o relatório Família e Comunidade, que é um estudo super bacana do Faz Sentido ali para vocês tirarem algumas ideias de como envolver as famílias nesse processo. A gente deixou o projeto Telas Abertas, que é uma parceria do Instituto Votorantim com o Canal Futura, com muitas orientações para as famílias, principalmente pensando nesse momento de aprendizagem remota. E o Porvir, por fim, uma última ferramenta que a gente deixou aqui para vocês, o Porvir deixou um material bem detalhadinho com 8 ferramentas que vão facilitar vocês nessa aproximação das famílias com as escolas, tá bom?
só voltando aqui para a parte do como fazer, como eu falei para vocês, a outra frente de atuação é de como vocês orientam as escolas para que elas consigam aproximar as famílias, tá? Vocês que estão dentro da Secretaria de Educação. Então, vocês podem orientar as escolas também a criarem o próprio plano de comunicação delas, vocês podem orientar essas escolas que façam um levantamento atualizado desses contatos dos responsáveis, tá bom? Que é super importante, principalmente para esse momento. E também muito importante vocês, enquanto secretaria, vocês compartilharem boas práticas que estão sendo feitas em algumas das escolas de vocês. Então, se vocês viram que tem uma escola que está fazendo um super trabalho, está conseguindo engajar as famílias nesse período de pandemia, as famílias estão super envolvidas no que está sendo feito nas escolas, compartilhe o que está sendo feito nessa escola com as outras escolas da rede de vocês. Tá? Isso vai ser super importante, vai servir como uma grande inspiração ali para aquelas escolas, tá bom? E por fim, eu vou mostrar aqui para vocês a parte do Saiba Mais. Eu acho que essa parte do Saiba Mais específico da parte de como envolver as famílias é a que tem mais conteúdo para vocês, porque a gente sabe que isso é um grande desafio para as redes de vocês, tá? Então, vocês vão ver aqui que a gente colocou muito conteúdo, a gente colocou posts, a gente colocou podcasts, a gente colocou vídeos, enfim, tem muito material muito legal aqui para vocês se envolverem, para vocês pensarem essas estratégias e como se aproximar dessas famílias, tá bom? A gente deixou material aqui para falar sobre socioemocionais, que eu acho que é um tema super delicado que tem sido pedido muito para vocês, tá? Então, se mergulhem mesmo nesse conteúdo, tem muita coisa bacana e eu sei que isso aqui vai inspirar bastante vocês nesse momento de pandemia, tá bom? Então, por fim, gente, só para finalizar minha fala e chamar a Thaís, quando a Jéssica estava falando, ela me lembrou muito de uma professora que é uma grande inspiração para mim, uma professora que dá aula no Recôncavo Baiano. Uma vez ela falou que ela gosta de pensar em comunidade, pensando em como que nasce uma escola, né? Que ela não consegue pensar no nascimento de uma escola sem pensar na comunidade, tá? Então, imagina que tem lá uma família, duas numa comunidade, elas se juntam, essa comunidade vai crescendo, vai tomando forma, né? E aí ela ganha forma de tal forma que elas ultrapassam esses limites da família, né? E quando isso acontece, uma das primeiras necessidades é a criação de uma escola. Então, eu acho muito legal pensar nisso quando a gente pensa que a escola existe porque a comunidade está crescendo, né? Ela existe porque... Vou beber uma água aqui. Desculpa, a gente está com a garganta seca aqui. Então, pensar isso é pensar a escola como o centro da comunidade, tá? E eu gosto muito de lembrar disso quando eu penso no lugar social da escola. Então, para vocês pensarem que a escola ela tem uma importância gigantesca na dinâmica de funcionamento dessas famílias. E também, da mesma forma, a escola só existe porque as famílias estão ali. Então, que a gente tenha sempre isso em mente quando a gente for pensar, principalmente nesse momento que é tão delicado, em como que a gente aproxima essas famílias da escola, tá bom? Então, finalizo minha parte aqui. Eu vou chamar a Thaís também é especialista em educação lá no CIEB, e ela vai falar para vocês dessa parte aqui de como saber se os estudantes estão aprendendo. Oi, pessoal. Então, vamos explorar um pouquinho essa etapa, que é muito desafiadora, né? Como saber se os estudantes estão aprendendo diante da multiplicidade de realidades que a gente tem dentro de uma sala de aula. Então, a gente sabe que dentro de uma turma, de uma escola, a gente tem estudantes com uma conectividade que eventualmente podem acessar uma plataforma digital, e a gente tem estudantes que dependem do conteúdo impresso, ou então estudantes que podem assistir aula via rádio, TV. Então, como a gente desenvolve esse olhar para acompanhar a jornada de aprendizagem dos estudantes, fazendo com que esse acompanhamento não acentue mais ainda as desigualdades, né? É um desafio muito grande e que exige um olhar individual para os estudantes. E para a gente conseguir olhar e entender a realidade de cada estudante, né, como que eles acessam os conteúdos, como tem sido esse percurso de aprendizagem de cada um deles, é muito importante, né, a figura do professor. Ele está aqui como uma figura central, porque ele que fica em contato com esses estudantes, né, responsável por manter, por nutrir esse vínculo dos estudantes com a escola. O Zenildo está falando que está sem áudio, vocês estão me escutando?
Estão escutando? Então tá bom. Sim, Zenilton, é porque o áudio dos participantes realmente fica mutado. Tá. Então tá bom. Então eu vou continuar. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá bom? Então, a gente precisa ter esse olhar individual para os estudantes por meio dos professores, que é quem está ali acompanhando os estudantes diretamente, né, responsável por nutrir esse vínculo do estudante com as escolas. E a gente tem, para acompanhar esse processo de aprendizagem, a gente tem 2 olhares importantes de se ter. O primeiro é um olhar direcionado para o processo, para o acesso dos estudantes ao conteúdo. Antes de entender se ele está assimilando esses conteúdos, esses conceitos que estão sendo trabalhados, né, as competências que estão sendo desenvolvidas, a gente precisa primeiro garantir que ele está tendo acesso a esses conteúdos. Então, o primeiro acompanhamento, ele é um acompanhamento que a gente chama de processo, no sentido de, é importante que cada professor, que ele tenha uma visão de qual estudante está recebendo conteúdo por qual canal. Então, quantos estudantes estão recebendo conteúdos impressos, quantos estudantes estão acessando os conteúdos dentro de uma plataforma digital, e os estudantes, eles estão recebendo esse conteúdo? E depois, se for pedido, essa devolução está acontecendo? Se foi solicitada alguma atividade, essa atividade ela foi desenvolvida? Né? Os exercícios eles estão sendo executados? Né? E qual que existe um canal de suporte, de dúvidas, né? Os roteiros de aprendizagem, né? Os roteiros de estudo, eles estão chegando até os estudantes? Então, primeiro a gente precisa garantir que o conteúdo está chegando. O estudante está em contato com este material, né? Com o que o professor desenvolveu para esses estudantes. E aí, a partir desse momento que a gente sabe que todos os estudantes estão tendo contato com os conteúdos, seja por um canal digital, seja por conteúdo impresso, seja por rádio, por TV, pela estratégia, né, que melhor condiz com a realidade desse estudante, aí a gente pode entrar nessa segunda etapa, bem complexa, especialmente nesse período, né, de aprendizagem remota. Os estudantes, eles estão assimilando esses conteúdos, né? Os conceitos trabalhados, né? Eles estão sendo desenvolvidos. Então, para essa avaliação da aprendizagem, é bem importante ressaltar que, de preferência, se for possível, que ela seja realizada ao longo do processo, que a avaliação que ela não aconteça só no período pós retorno às aulas presenciais, mas que a jornada de aprendizagem do estudante, que ela seja acompanhada para que a gente possa entender, acompanhar o desenvolvimento gradual dos estudantes. Entendendo também que nesse período, né, dadas as delicadezas e as complexidades desse período, a gente não precisa se ater exclusivamente a uma prova avaliativa, né? Mas quais são os instrumentos de acompanhamento da aprendizagem que podem funcionar para mais de uma estratégia, né? Sempre lembrando disso, de não acentuar mais ainda as desigualdades, né, que a gente tem dentro das escolas, dentro das turmas. Então, o que a gente vai trabalhar aqui agora no Como Fazer envolve também, nesse olhar para a aprendizagem dos estudantes, uma avaliação ao longo do processo e uma avaliação que considere o desenvolvimento do estudante ao longo do percurso, pensando numa avaliação gradual, acompanhando o quanto, dentro de um período específico, o estudante conseguiu desenvolver. E aí, a gente vai trabalhar bastante, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas da possibilidade, como inspiração, dos portfólios de registro de aprendizagem, né? Que o estudante ele pode ir desenvolvendo um portfólio digital ou impresso também, se essa é a forma que o estudante tem de realizar. Mas aí tem um olhar, né, quando você vai acompanhar a aprendizagem dele, o quanto esse estudante, dado o contexto, dado o que ele tem disponível, né, dado o acesso à conectividade, dentro disso, do que ele recebeu também da escola enquanto conteúdo, como que ele trabalhou esses conceitos, como que ele desenvolveu essas atividades. E essa documentação da jornada de aprendizagem, ela pode ser avaliada, né, considerando então o contexto de cada estudante. Agora, entrando um pouquinho no como fazer, ali embaixo, Raquel, vou pedir para você passar um pouquinho. No como fazer, a gente inicia
não está abrindo ali. Ali, pode descer um pouquinho. A gente inicia falando para orientar os professores e as equipes pedagógicas, né? Como vai ser esse processo? Então, explicar esse olhar do acompanhamento primeiro, vamos entender como os conteúdos estão chegando para os estudantes. Então, essa orientação de que é preciso acompanhar como o envio dos roteiros de aprendizagem ou dos conteúdos estão chegando, acompanhar se os estudantes estão realizando as atividades, se tem devolutiva, se tem canal para dúvidas e se eles estão demonstrando uma assimilação dos conceitos que estão sendo trabalhados, das competências que foram selecionadas ali para serem trabalhadas com esses conteúdos. Se for possível, dentro da realidade, né, ali do professor, sugerir que eles proponham atividades que os estudantes podem devolver, né, para que eles possam acompanhar se eles estão entendendo ou não, identificar os professores que precisam de mais suporte, os estudantes que precisam de mais apoio e depois também um canal para essas dúvidas. É importante definir um período para essa devolutiva. E esse período, então, pode ser um período considerando um mês, 15 dias, aí a depender também da logística que a escola consegue, pensando na quantidade de estudantes que dependem de material impresso, né, se a escola precisa recolher esses materiais, mas entendendo a realidade da escola, é importante que tenha uma periodicidade para o recebimento dessas atividades. E aí, falando um pouquinho mais do portfólio, essa é uma ferramenta, ali no Saiba Mais, a gente tem 3 links que falam sobre como construir um portfólio, dicas de ferramentas para isso, Raquel, sugestões de ferramentas para criar um portfólio digital, como construir portfólios para avaliar o desenvolvimento dos alunos, portfólios, a importância desse instrumento em tempos de pandemia, porque o portfólio, se é um portfólio físico, né, que o estudante ele pode construir num caderno, numa pasta, ele pode ir desenvolvendo as atividades e, a depender da disponibilidade da escola, retornar esse material para que o professor possa entender se ele está acompanhando bem, se precisa de um suporte maior ou não, ou ele pode construir, com o apoio de recursos educacionais digitais, um portfólio online, e aí ele pode usar o Google Sala de Aula, ele pode usar o Trello, ele pode usar o Padlet. Nesses links que a gente colocou aqui no Saiba Mais, a gente tem algumas referências também. Esses links, 2 são do Porvir, e ali eles trazem ferramentas digitais que podem ser utilizadas para a construção desses portfólios. Então, é um conteúdo que nessa etapa de orientação dos professores da equipe pedagógica, esses conteúdos eles podem ser compartilhados como inspiração, como sugestão para que a escola desenvolva. E assim, com o portfólio acompanhando passo a passo do estudante, é possível entender quanto ele foi assimilando esses conteúdos dentro deste contexto que nós falamos. E aí, na segunda etapa, então voltando ali no como fazer, uma vez que os professores e equipe pedagógica eles foram orientadas, né, eles receberam essas inspirações do portfólio, aí é importante definir, então, qual vai ser a nossa ferramenta para realizar esse acompanhamento. Se a escola já utilizar uma ferramenta, já tem um diário de classe online, eles podem continuar utilizando, só preciso se atentar para algumas especificidades desse contexto de pandemia. Eu trago aqui um exemplo que a rede do Mato Grosso do Sul compartilhou com a gente. Foi bem interessante o caso deles, porque eles já usavam um diário de classe online, e aí, diante do cenário de pandemia, onde eles precisavam entender como cada estudante estava acessando os conteúdos, eles pediram para a equipe de TI da secretaria criar dentro do diário de classe online uma coluna onde o professor, ao registrar ali a presença dos estudantes, no mesmo lugar onde ele registra as atividades, né, pedagógicas, ele colocava ali se o estudante tinha acesso ao material impresso, material digital ou nenhum dos dois. Com isso, eles conseguiam mandar para a equipe gestora da escola, que compartilhava com a secretaria, e assim eles tinham uma visualização de todos os estudantes da rede
de qual era o canal que eles tinham contato com a escola, qual meio que eles poderiam receber os conteúdos. Então, assim, primeiro definir qual que é o registro. É um registro que a gente já usa? Esse registro que a gente já usa, ele precisa de alguma adaptação? Ou vamos ter uma ferramenta específica para esse período de aulas não presenciais, né? Aí eu vou pedir, Raquel, para você abrir essa ferramenta do Diário do Professor em tempos de aulas não presenciais, por favor. É só um exemplo que a gente trouxe como inspiração, né? Que aqui tem orientações para o preenchimento do Diário do Professor em tempos de aulas não presenciais. Então, o que a gente tem nesse documento, qual que é o objetivo dele, né? E um passo a passo. Aí, nessa aba, qual que é a ideia? Então, coloca o ano, o mês, a série, o turno, o código da disciplina, qual que é a disciplina, a turma, o nome do professor, o código de matrícula do estudante, o nome de cada estudante e o acesso dele. Porque é aquilo que a gente falou, né? Dos dois acompanhamentos. Primeiro de processo o estudante está recebendo esse conteúdo. Então, ele está recebendo, ele tem acesso ao quê? Rádio, TV? É material impresso? Aí todas as opções das estratégias, né, que a rede ou que a escola consegue. Depois, o código da aula, o estudante recebeu o roteiro de aprendizagem? Ele realizou as atividades propostas? Tem alguma observação que precisa ser feita? E aí, para o preenchimento desta ferramenta específica, é importante definir qual que é a periodicidade, que pode ou não condizer com a periodicidade de avaliação que vocês já tinham antes, né? Entender se esse período de pandemia, se ele exige adaptações nesse sentido também. Mas então aqui, a gente está, nesse registro, a gente está se atendo a recebeu, realizou. Né? E neste realizou, se precisa de alguma informação mais qualitativa sobre o processo de assimilação do conteúdo, de desenvolvimento das atividades, aí entra no campo de observações individuais. Então, essa é uma inspiração de ferramenta aí para vocês colocarem informações sobre cada um dos estudantes. E aí depois, Raquel, você pode voltar no passo a passo, por favor? Na terceira etapa deste como saber, né, como acompanhar a aprendizagem dos estudantes, como saber se eles estão aprendendo, a gente, então, depois do preenchimento da ferramenta, é importante identificar quais são os estudantes que estão precisando de mais apoio, quais são os estudantes, primeiro, que não estão recebendo os conteúdos de nenhuma forma, quais são os estudantes que vão precisar de um suporte maior, né, da equipe pedagógica. E para esse acompanhamento, o diálogo, assim como o diálogo com a família, o diálogo aqui também é muito importante. E voltando para o que eu falei no início, do professor como uma figura fundamental para que essa etapa aconteça, então tem que ter um diálogo do professor com o estudante, para esse apoio e suporte, mas também do professor com a equipe gestora da escola, com a regional, com a equipe de acompanhamento, eventualmente com a secretaria também, para trazer um retorno sobre essas estratégias definidas, se elas estão de fato funcionando, se eles têm alguma sugestão, quais foram as melhores ferramentas. Essa troca de boas práticas também funciona muito bem nesse caso, especialmente nesse tema tão delicado e de acompanhamento dos estudantes, né? Então, só retomando que aqui a gente está falando de um olhar mais individual para o aprendizado de cada um dos estudantes, que a gente sugere que ele seja feito ao longo do processo e não só no período presencial, né, pós retorno às aulas presenciais. Pensar em instrumentos, ferramentas que contemplem mais de uma estratégia de aprendizagem remota, por isso, né, a gente trouxe aqui uma inspiração para o portfólio, mas podem ser outras, né? A gente sabe que tem redes aqui que estão fazendo quiz de aprendizagem, que estão também tendo estão diversificando as fontes, tem exercício online, mas tem exercício também que é entregue na casa dos estudantes. Então, como acompanhar essa jornada de aprendizagem, se precisam de um apoio de um recurso educacional digital para os estudantes que têm acesso à conectividade ou não. E na próxima etapa, no próximo webinário,
aí a gente vai falar do acompanhamento das estratégias como um todo. Então, todas as etapas que a gente passou aqui para estruturar essas estratégias de aprendizagem remota, para a implementação delas, aí vai ser um olhar mais de rede, se elas estão funcionando, como fazer esse acompanhamento e também esses ajustes, né? Porque a gente sabe que é difícil acertar de primeira, que a gente precisa calibrar os processos, por isso também a importância do diálogo com todos os atores envolvidos. Então, dessa etapa é isso. Vou passar agora para Jéssica, eu acho. Oi, gente, só acho que um comentário antes da Jéssica falar. Bom, só lembrando que perguntas agora a gente já vai responder, então se tiverem, mandem mais perguntas aqui no QIA, tá? Para a gente conseguir responder agora nessa próxima sessão. O que eu queria fazer só de comentário, assim, né? Se vocês precisarem tirar, acho que alguma mensagem, né, do webinário de hoje, eu acho que é exatamente a importância de manutenção do vínculo, né, da escola com os estudantes. Então, a gente colocou esses dois temas juntos exatamente por conta desse ponto conector que é tão importante para a gente, que a gente sabe e já conversou com vários de vocês sobre isso, inclusive na reunião técnica, né, que é a importância de, nesse momento, né, não só de vocês focarem na oferta dos conteúdos educativos, dos materiais, dos roteiros de aprendizagem, etc., mas a manutenção desse vínculo do estudante com a escola, né? A gente conversou um pouco sobre esse receio que tantos professores, tantos gestores, né, acho que toda a comunidade de educação tem comentado muito, que é esse receio dos alunos que podem não voltar assim que as escolas se reabrirem, podem eventualmente não voltar, né, para a escola. Então, por isso que é tão importante vocês terem um foco muito grande nessa questão toda de comunicação com as famílias, os responsáveis, e também em relação a essa questão do acompanhamento individualizado dos estudantes, né? A gente sabe que isso é um super desafio, então a gente sabe a dificuldade de fazer tudo isso à distância, de coordenar, né, na posição de vocês, gestores, tanto os professores e tantas escolas para que isso aconteça, né? Mas a gente, assim, acho que todo mundo aqui tem muita segurança de que todo esse investimento de tempo e de preocupação nesses dois temas é muito importante e vai trazer ótimos resultados para vocês, né? Também na retomada, é importante agora, né? E é fundamental para a gente pensar, inclusive, nesse momento de retomada das aulas presenciais, né? E pensando que a maior parte das pessoas que estão aqui hoje participando desse webinário, assistindo, são pessoas de posições de coordenação dentro da secretaria, vocês têm um papel muito fundamental de estimular, né, de, acho que, orientar, né, a rede, a todas as escolas, diretores, coordenadores pedagógicos, professores, de fazer essa comunicação, de fazer esse acompanhamento. Então, de incentivar e dar essas grandes linhas, né, de como isso pode ser feito e de dar todo esse apoio, né, ferramental também de sugestões, de como que as escolas podem fazer essa comunicação e esse acompanhamento funcionar super bem. E como a Thaís já colocou, na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre essa etapa, né, acho que todo mundo já está implementando, né, várias coisas na rede nesses últimos meses, né, e amanhã o que a gente vai falar é exatamente sobre esse olhar de ver o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está funcionando na ponta, né. Então, acho que acompanhar depois também como está sendo essa comunicação, como está sendo esse acompanhamento é fundamental e é isso que a gente vai falar também na semana que vem. Vou passar, acho que para a Jéssica, que vai apresentar, acho que os nossos próximos passos agora. Isso. Na verdade, tem algumas perguntas aqui. Algumas delas eu vou responder agora já, porque são sobre a apresentação em si. Então, a Sandra, lá de Santa Maria, perguntou se eles terão acesso aos slides. Na verdade, o que a gente está apresentando é o próprio guia, né, que está no site do CIEB. Então, a gente costuma mandar todos esses materiais já por e-mail para todo mundo que participa, né, do webinário. E o próprio webinário vai ficar disponível
né, a gravação vai ficar disponível no canal do YouTube lá do CIEB. E a gente também manda o link para vocês no grupo, né, do JET. A Raquel mandou aqui para vocês o link do guia, né, de implementação aqui no chat. Mas, de qualquer forma, o link do webinário vai para vocês também por e-mail, tá? Então, a Márcia mandou para a gente aqui no QIA também se essa live ficará disponível. Sim, a gente vai enviar o link dessa gravação. E aí, enquanto a gente vai respondendo, a gente tem duas perguntas aqui, uma da Gabriela e outra da Maria do Carmo. Enquanto a gente responde as perguntas delas, eu vou lançar aqui a enquete para todos os participantes responderem, que na verdade é a avaliação aqui do nosso encontro, né? Para que vocês indiquem para nós se os conteúdos abordados aqui foram relevantes para vocês, né? Se eles fazem sentido, se eles estão conectados com os desafios que vocês estão enfrentando agora na rede, né? Então, vai ficar aparecendo aí para vocês a enquete, para que vocês votem. Enquanto isso, a gente vai tratando dessas questões que vieram aqui pelo QIA, tudo bem? Então, a primeira questão da Gabriela é a seguinte: as sugestões de portfólios analógicos, retorno feito sem utilização de heads. E aí acho que ela está se referindo à ferramenta que a Thaís, né, apresentou. Tá, você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Gabriela, no Saiba Mais, a gente tem alguns links com inspirações também de portfólios, de como construir os portfólios, mas é possível construir um portfólio analógico e aí dá até para compartilhar algumas inspirações com os estudantes, né, no envio das atividades impressas, caso nos roteiros de estudo, é possível também já compartilhar como que eles podem fazer isso. Que pode ser separar um caderno e ir registrando as aprendizagens ali, né, os exercícios que são realizados, mas também dá para ir além, e o que é legal de alguns exemplos de portfólio que a gente viu é estimular a criatividade do estudante. Então, ele pode fazer... Ele pode pegar uma pasta e pode buscar outras referências, ele pode trazer outras imagens, ele pode construir um desenho, pode construir um mapa mental, ele pode construir de outras formas e ir documentando o que ele está aprendendo. Não necessariamente só a tarefa ali, então chegou um exercício e ele respondeu esse exercício. Mas o que ele fez para achar a resposta desse exercício? Então, ele quer colar um post-it ali, ele pode colar um post-it. Ele quer fazer um desenho e expressar esse processo de aprendizagem por meio do desenho? Ele pode. Então, compartilhar algumas inspirações também, mas tem dois formatos de portfólio analógico que são os mais comuns, que é uma pasta, que pode ser aquela pasta com plástico, onde ele vai colocando os processos, né, as etapas que ele foi concluindo, ou um caderno mesmo. Tá? Mas nos links você vai achar mais inspirações também. E qualquer coisa a gente pode explorar mais isso na reunião técnica também. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Só acho que retomando, acho que é uma dúvida que aparece bastante, que é em relação aos nossos slides, né, o que a gente está mostrando. Então, só acho que para ficar claro, a gente mandou o link aí, né? O que a gente está mostrando nada mais é do que esse guia de implementação de estratégias de aprendizagem remota do CIEB. Então, em todos os webinários, o que a gente tem mostrado para vocês é exatamente esse site, tá? Então, assim, se vocês quiserem, inclusive, enquanto a gente vai falando, vai fazendo as apresentações e acessando direto, vocês podem, fiquem à vontade. Então, tudo que a gente vai mostrando, vocês já têm acesso agora. Se vocês quiserem entrar nesse site que a gente já mandou agora no chat, se eu não me engano, que é a aprendizagem remota cieb.net.br/guia, que está aqui em cima na minha tela, vocês conseguem navegar e ver tudo isso que a gente mostrou para vocês. Inclusive, acho que a Thais estava agora, por exemplo, falando, né, agora o que a gente está tratando nessa nova parte do segundo webinário, essa linha aqui de implementação, né, do por onde começar, do apoio aos professores, tem esse guiazinho aqui em cima na tela. E todos os links, né, a Thais está mencionando várias referências de portfólio, e isso está tudo no Saiba Mais, vocês podem só
a clicar, né, para vocês verem. Então, a gente está na etapa aqui de como saber se os estudantes estão aprendendo. No Saiba Mais, vocês abrem e tem todas essas referências. Então, a gente tem aqui nesse tema, ótimo que a minha internet agora está me deixando na mão, é claro, para eu não conseguir mostrar para vocês, mas já está aberto aqui, então, a matéria do Porvir, que tem essas dicas de portfólio digital e já traz os links de todas essas ferramentas digitais, no caso que a gente mencionou. Um outro link do Saiba Mais é esse de como construir portfólios, né, que é esse aqui que já está aberto, que é da Débora Garofalo, que também fala um pouco sobre essa questão dos portfólios impressos, como a Thaís já explicou super bem, mas se vocês quiserem parar depois para ler, tá? Então, só para, acho que, esclarecer de uma forma geral isso que a gente vem mostrando e como vocês podem entrar e compartilhar esse site ele é aberto, tá? Não precisa de login nenhum. Vocês podem compartilhar com outras pessoas da secretaria, com escolas, com quem vocês acharem que tem interesse nesses materiais, tá? Então, só para, acho que, não sei se todo mundo acompanhou desde o começo, a gente falou bastante disso no primeiro webinário, mas acho que às vezes é bom a gente retomar. Então, só queria falar isso, vou parar de compartilhar na tela e a gente já segue com as outras perguntas. Então, deixa eu só... Eu vi que você sugeriu falar sobre metodologias ativas na reunião técnica, né? E a gente pode colocar isso na pauta, sim, para explorar mais essa criação de portfólios. Sim, eu estava observando aqui que tem várias dúvidas relacionadas a engajamento e tal, e aí, bem colocado, a gente vai ter um outro momento, uma reunião técnica, que a gente pode trazer essas outras questões que não estão ligadas necessariamente agora, né, a envolvimento da família, aprendizagem, verificação de aprendizagem dos estudantes. Acho que a gente pode trazer isso como pauta da reunião técnica, dado o horário também, né, que a gente também já avançou um pouquinho aqui no horário do nosso webinário. Então, queria conversar com as meninas, ver se está tudo bem a gente ir para os próximos passos. O que vocês acham? Sim, pode ser? Então, tá bom. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente falar sobre os próximos passos. Então, a gente tem como próximos passos aqui, como a Thaís já falou, o nosso 5º webinário, né? Ele vai falar sobre a verificação, então, caminhos, né, para entender se a estratégia de aprendizagem remota está funcionando, né? Como analisar, então, se a implementação está ocorrendo, né? A implementação dessa estratégia remota, e ele vai acontecer, então, no dia 21/7, às 14 horas, né? E a gente vai enviar, claro, o formulário de inscrição um dia antes, como a gente sempre faz, né? Para todos e todas que participaram desse webinário de hoje. E a gente pede que vocês enviem, então, as dúvidas sobre o webinário de hoje, né? Sobre os desafios que vocês estão enfrentando na implementação agora das estratégias de aprendizagem remota na rede de vocês e sugestões também para o próximo webinário nesse formulário de dúvidas que a Raquel acho que acabou de mandar aqui no chat para vocês, né? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Agradece muito a participação de vocês. Se as meninas quiserem dizer alguma coisa, fiquem à vontade. Sim, gente, a gente está nesse esforço também, acho que de respeitar o horário de vocês e conseguir cumprir com o pacto que a gente o pacto de horário que a gente combina com vocês. Então, se tiverem mais dúvidas, a gente viu outras questões que surgiram sobre outros temas aqui nas perguntas e respostas. A gente vai organizar essas outras dúvidas também para responder para vocês nessas reuniões técnicas que a gente vem fazendo, que eu falei que a próxima será na próxima semana, a gente ainda só não marcou a data exata para passar para vocês. Então, o que vocês tiverem de dúvidas e extras que surgirem, que não tiverem sido respondidas aqui, que vocês ainda quiserem trazer, por favor, mandem, né, esse link que a Raquel compartilhou, como a Jéssica falou. A gente quer muito ouvir de vocês quais são os desafios, o que
que está funcionando, o que não está funcionando do que a gente está apresentando para vocês também. Então, por favor, respondam esse formulário que ajuda a gente, inclusive, a planejar melhor, né, os próximos webinários e as reuniões, tá? Então, a participação de vocês é super importante, a gente quer ouvir vocês. Esses webinários, eu sempre fico incomodada, né? A gente tem que fazer uma escolha de ter um webinário mais expositivo para conseguir passar todos os conteúdos, mas a ideia é sempre que a gente consiga ouvir ao máximo vocês via esses formulários e também nessas reuniões técnicas que a gente está agendando à parte, tá? Então, só esse meu recado final. Não sei se a Thaís e a Raquel tem mais algum ponto. Não, só agradecer a participação de todos. E aí a gente compartilha os materiais com vocês e também agenda a próxima reunião técnica. Agradecer também, gente, a presença de todos vocês e até a próxima. Próxima terça-feira a gente está aqui de novo. Sim, e exato, só reforçando que todas as questões que estão aqui no QIA que não foram respondidas, a gente faz a leitura de todas elas, a análise de todas elas, leva para a reunião técnica, né? A gente, claro, não consegue dar atenção para todas elas nesse momento, porque algumas, inclusive, não necessariamente são sobre o tema do webinário de hoje, mas elas estão no radar, tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Encerramos o webinário agora com 61 participantes. E é isso. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Tchau, tchau, gente. Obrigada.